então tá contigo aí para fazer a abertura, as considerações, e aí a gente vai conduzindo, tá bom? Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que seja uma noite muito agradável, que tenhamos aí nossos conhecimentos aprimorados. Eu quero fazer os agradecimentos, em primeiro lugar, à doutora Fernanda, que é a pessoa responsável por essa palestra, ela que fez o convite para a doutora Maria Olívia e tomou todos os cuidados para que acontecesse. Quero agradecer ao doutor Ezequias, que tem nos ajudado de forma muito especial, a doutora Roberta, que compartilha conosco o Zoom, o doutor Quinteiro, a doutora Andréa Teles, a doutora Eunice, a doutora Simone, uma jovem advogada bastante engajada, e a todos os colegas que disponibilizaram o seu tempo para compartilhar aqui conosco. E, por último, mas tão igualmente importante, a doutora Maria Olívia Machado, que vai nos brindar aqui com o seu conhecimento, com o que tem aí a nos transmitir. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Maria Olívia, a senhora está com a palavra. Ok, vamos lá. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo convite, Fernanda, Fabris, Ezequias. Obrigada por me receberem de uma forma online na subseção de vocês. É um prazer conhecê-las. A gente ia desenvolver aí um evento esse semestre aí presencial e acabou não acontecendo, né, por conta da pandemia, e justamente eu ia ter a oportunidade de poder levar esse tema aí para a subseção de vocês, mas o bom é isso, assim, que nada, no mundo de hoje, nada impede que a gente se remodele aí para essa nova situação e faça valer, e eu acho que esse é o grande ponto do que a gente está vivendo esse momento. Então, o objetivo aqui é a gente falar sobre essa questão da marca pessoal. Quem já conhece bem o meu trabalho, tem gente aqui que eu sei que acompanha o meu trabalho, que acompanha as minhas redes e tudo mais, e sabe quanto eu acho importante esse tema, o quanto eu sou entusiasta desse tema. Acho que às vezes eu sou um pouco amiga de todo mundo, no sentido que eu sou entusiasta de todos os temas com os quais eu trabalho, a verdade é essa. Mas a marca pessoal acaba sendo realmente um tema que eu tenho bastante carinho, porque eu vejo como o futuro da advocacia. É absolutamente necessário que a gente comece a se preocupar com o desenvolvimento de uma marca pessoal, porque a carreira, a gente está cada vez mais longeva. Antigamente, você tinha aquela linha de carreira que você estudava até mais ou menos uns 20 anos de idade, depois você trabalhava até uns 55, depois mais uns 10 anos aí de aposentadoria, e aí você acabava, né, partindo, digamos, dessa para melhor, se é que existe uma melhor. De toda forma, era esse, né, trânsito normal que a gente fazia na nossa vida. E hoje a longevidade está cada vez mais aí se estendendo, a ponto de você ter, por exemplo, semana retrasada, eu estava vendo uma live, né, com o Abílio Diniz, que ele está com 83 anos de idade, que você pega as pessoas fazendo uma pergunta para ele, se ele tem a intenção de, né, de quando ele vai parar de trabalhar e tudo mais, ele parar de quê? Né? Eu estou com muito gás para dar, então eu tenho muita energia, muito pique. Que história é essa de parar de trabalhar? Eu quero trabalhar, eu quero continuar até mais de 100 anos, eu tenho muito que entregar. E você vê ele, você vê o Paulo Leman, e você vê que hoje em dia a nossa carreira ela está cada vez mais não só extensa nesse sentido, como a gente também tem buscado cada vez mais se conectar com uma questão chamada propósito, né? Então, assim, semana passada eu estava dando uma aula sobre isso, falando justamente sobre essa questão, né? É um termo que se popularizou,
demais, e quando você fala de propósito, parece que é um negócio que você vai descer numa mesa branca e o negócio vai baixar em você e de repente você vai se conectar a esse propósito que é um negócio super mágico e tal, quando na verdade não é, né? Na verdade é você de fato conseguir escutar o seu coração para que você possa se conectar com o porquê da sua vida. Por que que você está entregando aquilo que você entrega? E esse é o primeiro ponto da grande construção de uma marca pessoal. A gente não pode se esquecer que a marca pessoal é um aspecto da nossa carreira que a gente consegue levar com a gente, não importa... Não importa se a gente está vivo, se a gente não está, a marca pessoal, ela perpassa tempo, ela perpassa espaço, ela perpassa qualquer tipo de barreira física e não física que a gente possa pensar. Tanto que a gente tem pessoas aí com uma marca pessoal forte, ainda muito forte na nossa humanidade, que essas pessoas têm, né, aí tiveram de vivência mais de 1000 anos. Então, você vê os grandes filósofos, você vê Jesus Cristo, você vê grandes artistas, você vê grandes poetas, você vê pessoas que deixaram o seu legado na nossa humanidade, físicos e tal, pessoas que deixaram o legado na humanidade porque justamente construíram uma marca pessoal de sucesso, contribuindo para esse diferencial. E assim, eu gosto muito da questão do marketing jurídico, falo para vocês, mas, por outro lado, eu realmente considero que a construção de uma marca pessoal hoje em dia é mais importante para o profissional, até mesmo do que você pensar de um ponto de vista de dentro de um escritório de advocacia e tudo mais, você pensar nas técnicas de marketing jurídico. E por que isso? Porque cada vez mais as pessoas estão se conectando com pessoas. As pessoas elas estão se conectando cada vez menos com marcas. A gente está no mundo que, por conta das redes sociais, enquanto você pensava antigamente, que quando você ia atrás de qualquer produto ou você ia atrás de qualquer serviço, você tinha toda uma barreira. As marcas eram construídas de uma maneira top-down, até pela pouca diversidade que você tinha no mercado, até pelo pouco acesso que você tinha aos produtos. Então, eram feitas de maneira top-down. Então, o que você via? Você estava ali assistindo a TV, naquele horário nobre da TV, as marcas traziam ali aquela venda super fria, né, dos produtos. Então, TV, promoção, custa tanto, sapato, tanto, Parmalat, tanto. E isso, né, basicamente eram esses produtos que você tinha. Se você quisesse você quisesse fazer uma escolha em relação a eles, você tinha aquelas lojas que vendiam 3 ou 4 marcas e fique satisfeito, e é isso aí. E no mundo de hoje, que a gente está interconectado, que a gente consegue ter um acesso fácil a diversos tipos de produtos, a gente consegue ter acesso fácil a todos os tipos de pessoa. Quanto mais existe uma diferença, e esse é um grande problema da advocacia, existe uma grande diferença entre você ser marca e você ser mercadoria. E o que é que eu quero dizer com isso? A mercadoria o que muitos advogados e muitas advocacias são mercadorias, são aquelas que não têm diferencial. São aquelas que não conseguem se conectar com o mercado de uma maneira única, com um posicionamento diferenciado. Então, o que é, por exemplo, diferenças de empresas que têm marca e diferenças de empresas mercadoria, né? Eu costumo até falar muito de uma expressão que é o advogado bombril. Né? O advogado bombril é aquele 1001 utilidades, né? Que você tem, por exemplo, a Santíssima Trindade do Direito, que eu costumo brincar, que é o civil, o trabalhista e o consumidor, né? Que boa parte das pessoas fazem, né? Maravilhosas essas áreas, mas as pessoas não se colocam dentro dessa área, segmentando dentro de um mercado para ter um diferencial efetivo para poder agregar para os seus clientes. E aí você tem uma advocacia, o que é o bombril? O bombril é a palha de aço. Né? Mas pelo bombril ter se tornado uma marca que é 1001 utilidades,
Quando você vai buscar uma marca de palha de aço no supermercado, você fala, eu vou comprar Bombril, né? É o que o Uber criou, é o que o Airbnb criou, é o que, sei lá, quando eu vou pensar em biscoito de chocolate, quem quiser chamar bolacha, fica à vontade, não vamos entrar nessa discussão, mas quando eu vou comprar biscoito de chocolate, eu penso, por exemplo, na Nestlé, no Bono, né? Não me vem à cabeça outros tipos de biscoito de outras marcas. Então, a grande diferença entre marca e mercadoria é que a marca, você pode... É engraçado, por exemplo, o smartphone, né? O smartphone, você tem todos os smartphones no mercado, mas o da Apple é o único que você não fala, eu vou comprar um smartphone. Você fala, eu vou comprar um iPhone. Né? Por quê? Porque a marca se sobrepõe a esse conceito de mercadoria, porque foi uma empresa que se posicionou com Steve Jobs dentro da inovação, trazendo nessa questão de inovação o porquê dessa empresa que foi levado ao mundo e que até hoje, né, você pode pegar, por exemplo, laptops. Você não sabe, muitas vezes, o laptop é de todas as marcas. Então, você tem Asus, você tem Dell, você tem Acer e por aí vai. Mas o da Apple se chama MacBook. Se chama, né, MacBook Pro. Então, por quê? Porque eles se posicionaram, eles se colocaram no mercado como marca e não como mercadoria. Só que a questão é essa, a gente se conectava antes ainda com marcas de empresas. E hoje, cada vez mais, existem estudos mostrando que as pessoas se conectam com pessoas. Como as pessoas se conectam com pessoas, por conta disso, esse engajamento é muito maior quando você constrói a sua marca pessoal, a marca pessoal da sua advocacia. Tá bom, Olivia, entendi tudo isso, mas como é que eu faço, então, para começar a construir a minha marca pessoal? Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender na carreira de vocês é o seguinte: o que faz o seu coração palpitar? O que faz o seu coração bater mais forte? Ah, Olivia, mas o mercado não é fácil. Graças a Deus que o mercado não é fácil, porque senão a vida ia ser boring, a vida ia ser chata. Você imagina você andar numa rodovia reta e sem curva o tempo inteiro. E o mercado é isso mesmo, o mercado não é fácil. E eu sempre digo uma coisa que às vezes as pessoas esquecem: trabalhar dá trabalho. Esse é um fato. Se trabalhar dá trabalho, não importa o que você faça da sua vida, se trabalhar dá trabalho, quando você começa a trabalhar com algo que você gosta, você passa a ter menos trabalho. Existe uma ilha em Okinawa, no Japão, que lá nessa ilha eles têm um vilarejo chamado Ojimi. Nesse vilarejo, eles começaram a estudar por que as pessoas, esse vilarejo passou a ser um dos vilarejos mais estudados no mundo, porque eles não entendiam por que lá nesse vilarejo existe um número populacional de pessoas que atingem mais de 100 anos de uma forma completamente diferente de outras populações do resto do planeta. E aí eles foram começar a entender o que acontecia lá que não acontece no resto do planeta. E aí, quando eles foram pesquisar essas pessoas, os hábitos de vida, o que essas pessoas costumam, aquela história, onde elas moram, o que elas comem, né? O que elas fazem, enfim, eles foram ver esse histórico dessas pessoas, eles perceberam que essas pessoas tinham uma coisa que era chamada de Ikigai. O que é o Ikigai? É a sua razão de ser. É o porquê que você acorda todos os dias. O que te movimenta na vida para você ter esse pique de um Abílio Diniz, que está com 83 anos, e fala... você pergunta para ele se ele vai parar de trabalhar, e ele fala, Deus me livre, né? Nem me pense nessa ideia. O que a gente pega no mercado de hoje é muitas pessoas achando que o trabalho é aquele castigo abençoado, né? Um castigo porque você tem que trabalhar, abençoado porque você tem que pagar os boletos no final do mês e ele te salva, né? Mas não que você faça aquilo porque você tem, de fato, amor ao que você faz. Só que, gente, a gente veio para esse mundo para ser feliz. E para a gente ser feliz, a gente precisa se permitir ser feliz. E a gente só se permite ser feliz quando a gente entende
o que que a gente gosta da nossa carreira. Existe uma frase de Mark Twain que ele fala: os 2 dias mais importantes da nossa vida são os dias que a gente são o dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobre o porquê disso, né? E esse porquê disso, ele está conectado justamente do o que a gente quer deixar de legado. Como é que a gente gostaria de trabalhar e entregar para as pessoas, porque existe uma confusão entre em relação ao nosso trabalho aqui no Ocidente, no Oriente. A cultura oriental, ela é muito voltada para o nós, para o servir, para a comunidade, né? Você vê, por exemplo, acontece um tsunami no Japão, né? Que inclusive arrebentando usina nuclear de Fukushima, que todas as pessoas tiveram que deixar aquela cidade, etc. e tal. Você não vê pânico, você não vê saqueamento, você não vê nada. Você vê uma sociedade organizada, né? Com fila, cada um pegando sua comida, cada um pensando no próximo, nessa interconexão entre eles. Por quê? Porque a sociedade oriental é uma sociedade que ela pensa em termos de comunidade. Estamos todos juntos, como a gente pode se ajudar e crescer juntos. Já a nossa sociedade ocidental, ela é muito voltada para o eu, né? Para a minha realização primeiro. Assim, nada contra isso. Veja bem, eu realmente concordo que para você fazer os outros felizes e impactar positivamente na vida das outras pessoas, a primeira pessoa que você precisa conhecer, entender o que é importante para você poder se melhorar e, a partir daí, conseguir impactar a vida dos outros, é você. Mas como a gente não trabalha nessa questão do nosso porquê, naquilo que a gente quer entregar, a gente vai naquela linha do deixa a vida me levar. E por conta disso, não é a gente que cava as oportunidades, elas vão acontecendo. Então, muitas vezes eu vejo clientes meus que me buscam porque estão em crise de carreira, e essa crise de carreira acontece porque você nunca parou para refletir em relação àquilo que você gosta de fazer. E voltando, se trabalhar dá trabalho, e não importa o que você faça, você vai ter bastante trabalho, quando você se dá o prazer de trabalhar com aquilo que você gosta, você passa a ter menos trabalho. Eu sou um exemplo claro disso, né? Já contei algumas vezes a minha história, enfim, tem podcast sobre a minha história, tem palestra, tem um monte de coisa, mas eu busquei essa transição na minha carreira, né, que foi feita muito por uma descoberta pessoal, mas que hoje eu vivo o meu Ikigai. E o que é essa história? É você entender, gente, que a sua profissão, ela é feita para servir os outros. É você entender que a sua advocacia não é sobre você. É você entender que quanto mais você leva essa transformação e você inspira as pessoas dentro daquilo que você faz, mais você cresce, mais você potencializa a sua marca e mais você começa a ter esse diferencial na sua carreira. Porque você se conecta com os outros, você engaja as pessoas. Pensa o seguinte comigo, se você pegar a maior cirurgiã cardíaca do planeta, se ela tiver um problema no coração, é ela que vai se operar? Não. Se você pega o maior chefe de cozinha do planeta, ele vai se tornar o maior chefe de cozinha para cozinhar para ele? Não. Se você pega o maior cabeleireiro ou cabeleireira do planeta, é geralmente essa pessoa que corta o seu próprio cabelo? Não. Ela faz isso porque ela quer servir os outros. Ela não faz isso para cortar o seu próprio cabelo. Eu não vou me tornar o maior cabeleireiro do planeta porque eu quero ir no espelho e cortar o meu cabelo. Isso não existe. Você faz isso porque você quer entregar esse diferencial para os outros. E muita gente não olha a sua carreira assim. Aliás, muitas vezes em palestras, aqui eu não vou perguntar porque a gente está no ambiente online, mas quando eu estou em palestras, eu pergunto para as pessoas o seguinte: quem aqui gosta de gente? Aí uma parte do público levanta a mão. E minhas palestras são para advogados, porque eu sou coach e mentora jurídica,
trabalho nesse mercado há 10 anos. Então, algumas pessoas levantam a mão e outras não levantam. Eu falo, interessante. Agora, vem cá. Vocês que não levantaram a mão, vocês estão me dizendo que vocês não gostam de gente? Agora, vocês fizeram exatas, biológicas ou humanas? Aí vocês foram fazer humanas e vocês estão me dizendo que vocês não gostam de gente. Que o cliente é um mal necessário. Que você contratar outras pessoas para trabalharem com você, sendo que a gente está vivendo no mundo que é o humano no centro do negócio. E você não gosta de gente? Então você tem duas opções na sua carreira. Ou você começa a aprender a gostar de gente, ou realmente você precisa rever se é no direito que você quer ficar. Agora, você tem que rever se é no direito em grande boa parte das profissões. Porque a maior parte das profissões, a gente está falando desse contato direto com pessoas. Então, esse é um tipo de skill, é um tipo de habilidade que a gente precisa começar a trabalhar. Eu escuto gente, amo animais, não suporto pessoas. Tem que aprender a gostar. Tem que desenvolver inteligência emocional nesse sentido. Então, qual que é o primeiro ponto para você conseguir construir uma marca pessoal de sucesso? Gostar daquilo que você faz. Porque se você está na sua carreira por obrigação, tudo que demanda, tudo que exige na construção da marca pessoal, você não consegue implementar. Porque, gente, ninguém... Por que você não consegue implementar? Porque ninguém consegue, no mundo de hoje, segurar uma máscara por muito tempo. A internet, no mundo de hoje, é uma coisa que traz transparência. Tanto que muitas marcas acabam perdendo a credibilidade assim. Por quê? Porque demora um bom tempo para você... Um dos pré-requisitos para a construção de uma marca pessoal, naturalmente, é paciência, né? Você não resolve, hoje em dia, começar a trabalhar em determinada área do direito e amanhã você se torna uma pessoa conhecida nesse sentido. Não. Demanda um tempo para isso. E aí, se você não tem amor por aquilo que você faz, primeiro, aquilo ali vai ser um castigo diário para você fazer uma produção de conteúdo, por exemplo, que essa uma das... Conteúdo hoje em dia é ouro, né? Então, é das grandes formas para você realmente conseguir se engajar com seus clientes, com seu público, com seu mercado, é com essa produção de conteúdo, e isso se torna para você um castigo. A partir do momento que isso se torna um castigo, tudo que a gente faz e tudo que a gente não faz comunica. Porque a marca pessoal, ela é totalmente embalada nessa comunicação que a gente passa para as pessoas dentro daquilo que a gente acredita, dentro dos nossos valores, dentro dos nossos pontos fortes e dentro daquilo que a gente quer entregar, dentro do nosso porquê. Se a gente não sabe nada disso, ou se a gente não está conectado com isso, porque a gente usa a nossa profissão simplesmente como uma obrigação, a gente não consegue fazer essa entrega. E aí, ou se a gente faz durante um tempo, logo ali na frente, esse negócio cai. Olivia, mas assim, se você gosta da sua profissão no direito, parabéns, continue. A gente vai para o segundo ponto. Se você não gosta, gente, é realmente preciso rever a sua carreira. Porque... eu nunca falo de uma transição de você largar tudo para o alto, jogar os papéis para o alto para nunca mais catar. Mas é muito importante que você pense nessa transição, que ela pode ser planejada, que ela pode ser construída, que ela pode ser um passo a passo para você ir em direção. E se você está numa área do direito que você não gosta e que você quer migrar para outra área que você tem mais interesse, é também uma transição que pode ser feita de uma maneira planejada, que pode ser feita de uma maneira construída. O brasileiro não gosta de planejar. E muitas vezes ele acha que o planejamento é perda de tempo. Existe uma frase de Lincoln que ele fala que se ele tivesse 6 horas para cortar uma árvore, 4 horas ele passaria afiando o machado. Porque a maior parte dos brasileiros pegaria esse machado completamente cego e ficaria batendo ali com muito mais dificuldade de arrebentar essa árvore. Então, você ficar batendo 6 horas
é muito mais cansativo do que você afiar esse machado durante 4 horas, bater 2 horas e conseguir derrubar. Então, você quer atalhos na sua vida? Existem atalhos. Agora, não existem atalhos mágicos. O atalho da sua vida é você saber aonde você quer chegar, qual é o seu porquê e como você vai construir isso através do seu porquê. Porque o como vem a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, por que você quer fazer isso, o que você está querendo entregar para o mundo, o que é que você quer deixar de legado. Mas muitas vezes as pessoas não param para se perguntar sobre isso. E por que que elas não param? Isso acontece muitas vezes por medo. Muita gente vive no guarda-chuva do medo. E esse medo é pelo seguinte, o grande problema da vida é que quando a gente vê, a gente não tem a opção de desver. E como a gente não tem a opção de desver aquilo que está dentro da gente, a partir daí você vai ter que assumir a responsabilidade em relação a isso ou realmente encarar o fato de que você vai viver uma vida muito mais frustrada na sua carreira. Por isso que muita gente diz que não sabe qual é o seu porquê. Por isso que muita gente não se permite se conectar a isso. Mas, a partir do momento que você se permite entender o que é que você quer para a sua carreira, o que é que você quer entregar para o mundo, o trabalho deixa de ser trabalho. E o grande problema hoje em dia é que, como a gente não tem mais esse espaço entre trabalho e vida pessoal, então você está no trabalho e você está fazendo coisas da sua vida pessoal. Por outro lado, se você está na sua vida pessoal, você muitas vezes tem que ali responder um e-mail e tudo mais. É a realidade. Não tem como fugir isso. Não tem como você evitar com que esse tipo de situação aconteça. E aí muita gente se sente cada vez mais para baixo. Tanto que as grandes pandemias que a gente tem no mundo de hoje são a depressão e a ansiedade. Ou seja, o excesso de futuro ou o excesso de passado, justamente por conta desse mal-estar das pessoas na sua carreira. Pesquisas mostram que 83% das pessoas estão infelizes no seu trabalho, na sua carreira. Se você é uma delas, existem formas de você sair dessa realidade. E aí, Maria Olívia, posso eu fazer uma intervenção sem querer atrapalhar o raciocínio? Lógico, deve. A doutora Fabris, pegando esse gancho, diz que acabou de complementar, né, essa mistura de atividades hoje que nos é imposta, a nossa casa home tudo, na verdade, não é home office, é home escola, home estúdio, home office, né? A doutora Fabris faz uma pergunta aqui no chat, né? Como fazer o que gosta em tempos de pandemia? Então, você fazer o que você gosta não está relacionado a ser pandemia ou não ser pandemia. Eu trabalho com coaching e mentoria para advogados e é aquilo assim, a minha descoberta na minha vida, né? Eu sou advogada, sou mestre em direito internacional, não era isso que eu queria para minha vida. Depois trabalhando no escritório, eu vim descobrir, eu fui fazer, para tentar me descobrir, eu fui fazer TV, teatro e cinema por um tempo, ainda não era isso. E aí, de repente, o coach surgiu na minha vida, o que acabou me levando a fazer um auto-coach e me descobri que era esse o caminho que eu queria para minha vida. Então, desde 2010, eu trabalho com isso, né? Antes de virar essa panaceia, o coach e tudo mais, e graças a Deus, por conta disso, assim, eu já tenho um trabalho sólido, um trabalho formado. A questão não está na pandemia. Veja bem, você ser feliz ou você deixar de ser feliz já é algo que acontecia antes. Ou vai continuar acontecendo pós-pandemia. Quem é médico continua sendo médico. Quem é advogado continua sendo advogado. Quem é engenheiro continua sendo engenheiro. A grande diferença do mundo de hoje é você entender aquilo que você quer para a sua carreira, porque a pandemia é apenas um fato que ela muda a maneira de se trabalhar, mas ela não muda o seu trabalho. Quem é advogado continua advogando. Aliás, eu tenho clientes que têm, então, assim, tem alguns que não estão com dificuldade de ter cliente. Eu tenho outros que estão, assim, no pique da Globo. O bicho está pegando. Você entendeu? Por quê? Porque é uma advocacia de marca, é uma advocacia
advocacia diferenciada, é uma advocacia de relacionamento com o cliente, é uma advocacia de parceria com o cliente. E que você só consegue ter isso para a construção de uma marca pessoal a partir do momento que a gente vai para o segundo ponto da construção da marca pessoal, que é a escolha de nicho. A maior parte dos advogados atuam planeta. Olivia, eu faço direito empresarial. É um nicho? Você atende o planeta. Imagina, todas as empresas do direito empresarial, todas as empresas do mundo. Então, você tem a capacidade de atender o planeta. Eu faço direito digital. Planeta. Você atende o planeta também. Direito civil, todas as áreas da sociedade. Tributário, todas as áreas da sociedade. Isso não é nicho. Nicho é segmentação de mercado. Quem é o seu cliente? Quem que você atende dentro de... Eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, eu tenho vários clientes dessa questão de posicionamento, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com uma advogada que ela está focando, por exemplo, a gente começou esse trabalho, ela falou assim, eu quero focar na coisa do agro. Agro é um negócio, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, agro é Brasil, agro é uma loucura. Né? E aí, eu trabalhando com essa advogada, eu falei, não dá para trabalhar no agro. Imagina, agro, né? Aí a gente começou, eu falei assim, o que você curte dentro do agro? E tá, Olivia, eu gosto dessa coisa do texto e tudo mais. Eu falei, algodão? Ela falou, acho legal e tal. A gente foi fazer um mapeamento do mercado de algodão no Brasil. É um negócio, gente, enlouquecedor. Aí você vai olhar para os mercados, os tamanhos de mercado, você dentro do mercado não consegue ser uma pessoa que atende só algodão, tá? Então imagina, agro, você tem milho, soja, trigo, você tem todos os bichos do planeta, você tem um monte de coisa dentro do agro. Dentro disso, ela tem que definir uma segmentação para conseguir levar um diferencial para aquele cliente. E o advogado, ele quer atender todo mundo. Veja o meu posicionamento de marca. Eu sou coach para advogados. Eu atuo com a turma do jurídico inteira. Não, eu não atendo promotor, eu não atendo juiz, eu não atendo procurador, eu não atendo auditor, eu atendo advogados. Eu atendo a sociedade de advogados. Não, eu não atendo a pessoa jurídica, eu atendo os advogados. Eu até posso estar dentro de uma pessoa jurídica trabalhando com os sócios, desenvolvendo competências dos sócios para esse posicionamento, por exemplo, no mercado. Mas eu não vou trabalhar com processos internos de um escritório de advocacia, eu não trabalho com financeiro, eu não trabalho com a parte de tecnologia, o melhor software para o escritório de advocacia, ou o tipo de proteção que você vai colocar de TI para não ter o seu software hackeado. É claro que eu tenho um conhecimento em relação a isso, mas eu não faço esse trabalho. E o advogado, ele quer fazer tudo de tudo. E aí ele não tem esse posicionamento de mercado. E por conta disso, como ele não tem nicho, ele não sabe qual é a transformação que ele vai levar para o seu cliente. Porque ele não sabe quais são as dores do cliente dele. E hoje em dia, para você se conectar, para você ter um posicionamento digital, que é o nosso tema aqui hoje, para você construir uma marca pessoal digital, você tem que saber quem é o seu cliente. Dia desse eu estava fazendo uma live, uma menina falou assim, Olivia, ela abriu, aliás, né, Instagram fechado, ou a pessoa não tem, a pessoa me dizer que não tem qualquer uma das redes sociais, especialmente o LinkedIn, assim, é teste para cardíaco, para mim, né, cada vez é realmente um teste para cardíaco. Mas Olivia, o meu cliente não está no LinkedIn. Gente, semana passada, eu me conectei no LinkedIn com a Amir Klink. Eu chamei ele para uma live, ele não respondeu. Não, já tenho, acho que ele não vai me dar muita bola, mas quem sabe, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque as maiores empresas do mundo, as maiores marcas do mundo estão no LinkedIn. E aí a pessoa vem me trazer que é a maior rede profissional do mundo, sendo que o Brasil está em 4º lugar no LinkedIn. O LinkedIn me faz ter clientes, sabe aquela história até da China? Pois é, até da China. Por quê? Porque brasileiro está no mundo inteiro. Brasileiro está no mundo inteiro. E onde essas pessoas me descobrem? No LinkedIn. Porque é uma rede extremamente profissional e séria.
Aí o advogado vem me dizer que ele não tem LinkedIn. Ou quando tem, um LinkedIn jogado. De qualquer forma. Sendo que mercado é networking, é você conhecer novas pessoas, é você mostrar a sua marca, é você gerar conteúdo. Porque isso, sabe o que acontece? Abre portas. Aquelas portas que muitas vezes você acha que é impossível abrir, o LinkedIn te abre. E as outras redes também. E as pessoas usam as redes não como redes sociais. Elas usam como mídias sociais. Aí esse advogado veio falar, então, Olivia, quando eu posto foto de comida, ou a minha foto pessoal com a minha família, nossa, bomba! Todo mundo comenta, todo mundo não sei o que lá. Quando eu posto alguma coisa da minha área, que ela é da área de tributário, aí eu falei assim, vem cá, quem te segue atualmente no seu perfil? Olivia, eu acabei de abrir meu perfil, né? Então só tem pessoas ali da minha vida pessoal. Mas se o seu público é vinculado à tua vida pessoal nesse início, é natural que eles curtam teu cachorro, que eles curtam a comida, que eles curtam o teu domingo, ao invés de curtir o teu tributário. Agora, a partir do momento que você vai fazendo esse posicionamento voltado para o segmento de mercado que você quer atingir, você entende a dor do seu cliente. Você entende que tipo de conteúdo que você vai levar para ele. E por conta disso, você começa a engajar e a conectar. Porque a construção da marca pessoal, volto a dizer, não é sobre você. Olivia, mas eu tenho poucos seguidores, ou eu tenho muitos seguidores. Não é uma questão de seguidores. Seguidores é métrica de vaidade. É questão de posicionamento e engajamento. É isso que faz a sua advocacia se diferenciar. É você ter ali um posicionamento de marca claro. Com quem você quer falar? Gente, as pessoas hoje em dia, existe uma coisa que é chamada de neuromarketing. Aí as pessoas, mas por que a OAB não permite que o advogado faça marketing? Não, a OAB permite que o advogado faça marketing. A OAB não permite que o advogado faça propaganda. E, aliás, dentro desse viés frio, que existe uma diferença entre outbound e inbound marketing. O outbound marketing é aquele assim, contrate os meus serviços. Melhor parecer jurídico do mercado na minha banca. Venha me contratar. Quer um contrato diferenciado? Fale com o meu escritório de advocacia. A OAB não permite isso. De jeito nenhum. Mas isso não engaja. Porque toda vez que você vê uma pessoa oferecendo alguma coisa de uma maneira tão explícita e tão fria, sem você entender a transformação que aquilo pode gerar, você já coloca o pé atrás. A OAB não permite isso. Eu costumo dizer um negócio, eu falo assim, olha, o direito, ele é uma profissão milenar, e por conta disso, tem uma série de práticas, né, que são tanto quanto conservadoras, muitas vezes, para o mercado. Atualmente, eu estou como presidente da Comissão de Coaching Jurídico daqui de São Paulo, e quando as pessoas me mandam, né, do tipo, doutora, não sei o que lá, eu falo, minha gente, 2020, né, vamos parar com doutor, doutora, né, vamos falar assim de uma maneira mais próxima, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o direito tem isso muitas vezes. Agora, se tem uma coisa que a OAB saiu na frente, que é a grande maneira de você se conectar com o seu público, é com relação a essa questão de não poder fazer marketing frio e você poder usar o inbound marketing, que é justamente a produção de conteúdo para você engajar o seu público com a sua advocacia. E o que eu quero dizer com isso? É você ensinar para o teu público o que você faz. Por que ele deve contratar você? O que você faz? Qual é a dor que você resolve? E conteúdo, gente, sempre foi permitido. Antes não era feito pela internet. Mas existe uma série de advogados que se tornaram reconhecidos no Brasil afora, porque são doutrinadores, desde que o mundo é mundo, escrevem livros. Livro, o que é? Produção de conteúdo. Agora, uma produção de conteúdo específica
Você vai escrever um livro, em geral, você vai escrever de uma forma técnica, acadêmica, mais não sei o que lá, que não é a linguagem das redes sociais. Esses mesmos advogados, por exemplo, dão palestras, fazem webinários, que é isso daqui que a gente está fazendo, pode ser feito na internet, produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Dão aulas, que também hoje em dia mudou para o universo online. Esse final de semana eu vou passar dando um MBA de gestão jurídica para um grupo de Curitiba. Mudou. Antes eu estaria lá, agora eu não estou no universo online. Produção de conteúdo. E nada disso a OAB veta. E nunca vetou. O que você não pode é falar depois da produção de conteúdo, contrate os meus serviços. Isso você não pode. Mas você pode chamar o teu público para te deixar ali um e-mail ou alguma coisa falando, você quer saber mais sobre esse assunto? Eu preparei um e-book especial falando mais sobre esse tema para que você tenha mais informações sobre isso. E aí você captura esse lead, que eu não vou entrar no passo a passo do marketing de funil aqui, que é o objetivo dessa live, não é esse. Mas, dentro disso, existem maneiras. Só que para você construir uma marca pessoal de sucesso, você tem que saber com quem você quer falar. Aí, um dia desses, eu recebi um material, porque os advogados, eles às vezes me veem nas redes, aí eles acham que eu tenho, né, interesse no conteúdo. Eu não trabalho com a área técnica do direito, né? Mas às vezes eles acham que eu tenho interesse nisso. Aí eles me botam nas redes dele, assim, né? Aquele marketing frio, assim. Aí eles pegam e fazem um artigo. Aí um dia pegou e me mandou um artigo sobre contratos em empresa. Aí eu falei, tá, qual que é o interesse que eu tenho nisso? Mas beleza. Aí passa uma semana, ele me manda um artigo sobre problemas em assembleia de condomínio. Eu falei, mas semana passada não era contrato de empresa? Agora assembleia de condomínio. Aí tá bom. Aí na outra semana fala sobre a questão do home office, problema das empresas com home office e direito do trabalho. Aí eu mandei uma mensagem, eu falei assim, escuta, qual que é o teu posicionamento de marca que eu ainda não consegui captar? Porque um dia você está falando sobre contratos de empresa, de maneira geral. No outro dia você está falando sobre problemas em condomínio. O outro dia você está falando de direito de trabalho. Não, Olivia, eu estou assim, né, produzindo conteúdo. Eu falei, para todo mundo, falando sobre todo mundo, para todo mundo, de todas as formas, etc e tal. Eu falei assim, você acha que alguém... né, se alguém vai contratar você... Meus pais moram em Salvador, minha família é baiana, né, e tal, embora eu tenha nascido em Brasília, é aquela coisa, sangue baiano, porque, né, filho de peixe, peixinho não é macaco, não é cachorro, então, né, família baiana e tal, então, sangue baiano. Aí, tô eu lá em Salvador, deu aquela vontade de comer o poke, sabe? Aquela comidinha havaiana, poke e tal. Aí eu tava com meu pai no carro. Falei, pai, deu uma vontade de comer um poke, aquele clima, né, super, assim, na Sibéria, aquele frio que tem na Bahia, né? Então, a comida, assim, mais gelada, né, faz bem. Aí eu falei, pai... Aí meu pai falou, vamos encontrar esse poke. Eu falei, então tá bom, vamos encontrar esse poke. Aí eu tava lá dirigindo o carro, aí daqui a pouco eu passo por um lugar assim, ó, aqui, aí falando assim, temos feijoada, sushi, poke, pizza e pastel. Eu falei assim, mas é claro que não, né? É claro que eu não vou a esse lugar, porque deve ser uma maravilha a feijoada, a pizza, o poke, o sushi e o pastel, né? Eu falei, é lógico que não. Eu falei, pai, vamos continuar dando uma rodadinha, porque, né, brasileiro, a esperança é a última que morre, a gente vai achar esse restaurante de poke. Então, assim, é a mesma coisa que o cliente sente quando vai para um advogado e ele é bombril, 1001 utilidades, faz tudo. Gente, quem faz tudo não faz nada. E o advogado, ele acredita que se ele começar abraçando o mundo, é quando ele vai conseguir ter o máximo de clientes. Sendo que essa premissa está completamente errada. É quando você entende, agora, a escolha é feita assim, a favor, eu acho que esse mercado aqui é interessante, deixa eu ver se o vento passa no meu dedo. Nananina, não. A escolha é feita com base, com dados, com estudo de macroeconomia, com estudo de microeconomia, para você entender, inclusive, as tendências desse mercado nos próximos anos. Se vale a pena você ficar nele ou não.
Porque se você vai para um estudo simplesmente com base na sua intuição, pode dar certo. Como tudo na vida pode dar certo, mas pode dar bem errado. Por quê? Porque pode ser um mercado que a tendência, por exemplo, de uma tecnologia é arrebentar esse mercado nos próximos anos. Então, não vale a pena você se posicionar nesse mercado se você não faz esse estudo. Eu tenho vários clientes com esse tipo de caso. Ah, Olivia, eu acho interessante esse mercado para mim, então eu vou para ele. Eu falei, vamos ver os números, vamos fazer um estudo desse mercado, vamos fazer uma análise estratégica disso daqui. Aí, quando a gente faz, por exemplo, um cliente focado em direito do consumidor, um cara doutor, professor, etc. e tudo mais, ele curte muito a área de recall. E recall, por exemplo, pega indústria alimentícia, carro, farmacêutico e a parte de produtos de tecnologia. Aí a gente foi estudar esse mercado, ele descobriu que em 2009 o número de recalls no Brasil eram de... Parecia interessante, né? Você vê, então, indústria, o cara, ele segmenta um tipo de assunto que pega alguns mercados, você está focando no nicho, num segmento, que, aliás, tudo bem, você tem escritórios que fazem recall, mas não posicionado. E esse é o grande diferencial. Quando você se posiciona, você se torna especialista nesse assunto. Aí a gente foi ver os números, em 2009 você tinha... Acho que eram 53 casos de recall no país, 2008, 53. E em 2019 você tinha 183. Massa, triplicou o número. Show! Mas aí eu virei para ele e falei assim, se esses 183 casos de recall estivessem no seu escritório de advocacia, isso seria o suficiente para te sustentar nesse mercado? Aí ele falou, não, Olivia. Eu falei, então não é um mercado para você. Até porque, veja bem, você nunca vai pegar 100% de uma fatia de mercado. Não tem como. Tem gente que se conecta com você, mas tem gente que não se conecta com você. E por que essa pessoa não se conecta com você? Porque você não existe. Porque nem Jesus Cristo agradou gregos e troianos. E é justamente por isso que você tem um posicionamento, tem que ter um posicionamento de mercado. É justamente por isso que a gente acha que existe concorrência, mas no fundo não existe concorrência. Porque uma pessoa que se conecta com você não necessariamente vai se conectar com outra. E, às vezes, essa pessoa vai querer você para fazer determinado serviço e vai querer uma outra pessoa para fazer outro. E se você dá um curso para determinada coisa, tem gente que estuda nos 50 cursos que existem sobre aquele assunto. Vai contratar você, vai contratar Luizinho, vai contratar o Guinho e por aí vai. Só que quando você se posiciona dessa maneira diferenciada no mercado, você se engaja com a sua audiência, você cria uma marca pessoal diferenciada. Gente, a Amazon, quando ela começou trabalhando, você chegava lá na Amazon, você fala assim, tem pastilha Trident? Não, não tem. Tem fone de ouvido? Não, não tem. Tem adaptador para tomada? Não, não tem. Tem chuquinha para cabelo? Não, não tem. Eu não tenho nenhum livro aqui em cima da minha mesa, mas assim, tem livro? Tem. Quer? Aqui tem livro. Agora, qualquer uma dessas coisas que você quiser, não tem. Vá para outro lugar que você encontra. Aí, o que aconteceu? Ele só a inovação que a Amazon trouxe foi entrega de livro para as pessoas. Essa foi a inovação. Quando a gente fala de inovação, eu vou fazer um vídeo falando sobre como fazer o seu pequeno escritório de advocacia ter sucesso. Vai sair na quinta-feira, porque toda semana eu publico vídeos. Quando a gente fala de inovação, às vezes não é você mudar, trazer uma grande disrupção para o mercado. Não é isso. É você saber o que aquele teu cliente precisa e como é que você vai entregar para ele algo diferente, que pode ser na maneira que você cobra ele. De você usar um contrato, por exemplo, online para facilitar uma assinatura, se for o caso. É você, hoje eu já publiquei lá no meu Instagram. Aliás, quem quiser me seguir no Instagram é @MOMachado. Publiquei no meu Instagram a decisão do Mark Zuckerberg colocar aqui no Brasil o pagamento via WhatsApp. Que se você conhece quem é o seu cliente, você pode facilitar o pagamento do seu cliente mediante o uso da inovação e da tecnologia. E que muito advogado vai ser reticente nesse sentido e não vai usar. A China pulou do dinheiro físico, dinheiro na mão, para o pagamento inteiro por celular.
Você sabe como é que mendigo pede dinheiro na rua na China? Com QR Code. Por quê? Porque lá não tem cartão de crédito. Eles não usam mais dinheiro. Ele tá lá com um QR Codezinho, a pessoa vem e faz assim, ó, pim, e doa para ele. E é normal. É assim. Se chama leapfrog, que é o salto, né, do sapo. Quando você não vai o que aconteceu com a nossa sociedade. Dinheiro, cartão de crédito, e agora a gente está migrando para o celular. A China, como veio de uma pobreza muito grande, com 1,4 bi de pessoas, que a gente tem 200 milhões, aí você entende o tamanho daquilo ali, quando eles trouxeram essa questão do uso mais forte do dinheiro, eles não foram para o cartão de crédito, eles já foram para o celular. Lá na China, hoje em dia, você não tem celular, você, né? Imagina que a pessoa que está pedindo dinheiro na rua está QR Code, porque assim funciona a sociedade. E muito advogado aqui vai negar. Vai falar, não, sabe o que você pode usar? Você implementa inovação, entendendo a necessidade do seu cliente. Só que você só consegue criar essa marca pessoal diferenciada, que conecta, que inova, que traz essa transformação e esse engajamento dentro da necessidade que o seu cliente tem, quando você entende qual é a necessidade do seu cliente. E como é que você faz isso? A partir do momento que você nicha. Porque se você quer atender todo mundo, não tem como você atender e entender de todos os mercados hoje em dia. A exceção deles inventarem o chip que a gente implanta, aí você, né, baixa todo o Google no seu cérebro e aí você vai conseguir, de repente, se posicionar assim. Fora isso, é humanamente impossível. E é isso que traz o diferencial. E aí, como é que você se posiciona dentro das redes digitais nesse sentido? Usando a internet para produzir conteúdo. De que formas? Onde está o meu cliente? Primeira pergunta que você tem que fazer. Porque, é claro, se você é da área do direito previdenciário, minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 69 anos, ela tem Instagram e ela curte redes sociais. Aí, mas ela não usa muito Instagram, ela usa mais o Facebook. Aí ela fica, mas você não posta mais as coisas no Facebook, você posta no Instagram. Eu falei, então, rolou uma migração de mercado, algoritmo e tal. O Facebook está fazendo uma entrega muito mais quando você faz algum tipo de patrocínio de post, que aí, né, entra em cada OAB do Brasil, tem algumas que não permitem, outras permitem, São Paulo permite, outras não permitem, e por aí vai, mas beleza. Então, o Facebook está nessa entrega. Aí eu falei para ela assim, por que você não usa mais o Instagram? Ela falou assim, porque meus amigos estão todos no Facebook. Eu falei, é verdade, continuo usando o Facebook. Então, se o seu público, por exemplo, é voltado para a área de direito previdenciário, onde você vai encontrá-lo? Facebook. É lá que você tem que estar produzindo conteúdo que você vai engajar mais com essas pessoas. Do ponto de vista de cliente, não do ponto de vista de mercado. E aí entra o ponto que você tem que usar as outras redes. Por quê? Porque você quer ser chamado para palestra, você quer ser chamado para dar cursos, você quer ser chamado para webinários, você quer ser chamado para eventos, você quer ser conhecido para outras oportunidades e abrir redes de networking com outras pessoas que te sejam interessantes, é importante essa presença nas outras redes. E aí me vem uma pergunta muito constante. Olivia, mas eu tenho, como é que a gente faz com essa questão da rede pessoal e rede profissional? Gente, e a rede pessoal fechada. Bom, redes sociais. Rede pessoal fechada e nada, para mim, é a mesma coisa. Se você tem o seu perfil lá fechado, mas Olivia, a minha privacidade. Gente, se o que você posta na internet as pessoas não podem ver, ou algumas pessoas não podem ver, minha recomendação, não poste. Não poste. Por quê? Os caras requeiam o Pentágono. Não vai requerer a sua redezinha social. Sério? Colocou nas redes sociais, gente. Colocou no mundo. Existe uma diferença entre se expor
que é necessário, você produzir conteúdo, permitir que as pessoas se conectem com você e tal, e se exibir. O problema é que as pessoas, elas não conseguem parametrizar e ter um bom senso, muitas vezes, do que posta. Aí, o que eu vejo, geralmente? Ou aquela pessoa que faz uma exposição exacerbada, sem noção do que vai postar, ou aquela que, assim, tatu, pum, dentro do buraquinho, não aparece nunca. Nenhuma das posições são posições convenientes para a construção de uma marca pessoal de sucesso. Se você quer ser reconhecido, você precisa ser conhecido. Você pode ser o melhor profissional do planeta. Se eu não souber que você existe porque eu não te conheço, eu não vou contratar você. Eu não vou te chamar para dar uma palestra para mim porque eu não sei que você existe. Eu não tenho como chegar até você. Qual que é a minha visão? E é isso que eu recomendo para os meus clientes em relação ao posicionamento. Ah, Olivia, então eu posso ter um perfil fechado no Instagram, né? No caso, porque o LinkedIn você não entra em publicação que não seja profissional. Senão você vai queimar muito seu filme lá. Mas, enfim, de uma maneira muito única, você vai se arrebentar mesmo na rede. Então, o que acontece? No Instagram e Facebook são redes que você coloca ali tua vida pessoal e tua vida profissional. Não tem problema você postar sua vida pessoal. O ser humano é um ser humano integral. Você conecta a partir do momento que a pessoa vê que você não é só trabalho, que você tem vida pessoal, tem cachorro, tem filho, tem papagaio, tem marido ou esposa, né? Tem vida. Agora, o que não dá para fazer? Tá na esbórnia com a galera. Aí vai lá e posta. Gente, tudo que você bota da sua marca, comunica. Quer estar na esbórnia? Deixa a esbórnia no mundo offline. Né? Não precisa. Para que você vai colocar isso nas redes sociais? A depender da roupa. O problema não é a roupa, porque as pessoas me perguntam, Olivia, pode colocar foto de biquíni ou foto de sunga? O problema não é a roupa. O problema é a posição que você vai tirar aquela foto. Considerando que a sua marca é voltada para a advocacia. Se você não é o cara do... como é que é? O Mr. Universo, né? Coisa do tipo, não é essa a sua marca. Você é mulher, não é a blogueirinha fit. Né? A gente não vai para a praia aqui no Brasil de burca. Não é esse o nosso costume. A gente vai para a praia de biquíni ou maiô ou coisa do tipo. Tudo bem você postar, tá lá com a galera, ando lá, tira foto de biquíni. Outra coisa é uma posição. Modelos Victoria's Secret, um exemplo. Talvez não seja o seu perfil de marca pessoal. Nada contra. Parabéns para elas ou para eles, que são Mr. Universos e coisas do tipo. Mas não é a tua marca pessoal da advocacia. É isso que você tem que entender. Então, não é você não ter essa vida. Não é você, tipo, Dia das Mães, não postar uma foto com sua mãe. No Dia dos Namorados, postar a foto com o seu respectivo ou respectiva. Não é isso. É o contexto que você bota aí. A história que tem ali na foto. Que muitas vezes as pessoas se perdem nesse sentido. Agora a gente está no momento, né? Enfim, nos últimos anos vem nesse momento super... direita, esquerda, política, etc e tal, e pessoas que colocam ali opiniões assim, né? Vai matar quem? Isso não é da tua posição como advogado. Quer fazer uma crítica em determinado momento? Centra, né? Centra. As pessoas às vezes têm ideia que essa tela aqui bota uma linha de proteção nelas como se elas não existissem. Minha gente, atrás da tela são pessoas. Você arrebenta a sua marca, como a gente viu uma Gabriela Pugliese fazendo. Em 3, 2, 1. E a internet não perdoa, mas não é a internet que não perdoa, que é aquela coisa de cancelar. É que o mercado não perdoa. O mercado, ele tem certas regras que quando acontece alguma coisa que ele não gostou, ele te arrebenta. Mercado financeiro, bolsa de valores, pum, notícia, assim, na mesma hora a bolsa, bum, lá para baixo, ou a bolsa lá para cima. E assim funciona. Porque a gente não está falando da nossa família quando a gente está falando de mercado. A gente está falando de outras regras que não são determinadas por aquilo que a gente acha. E é assim a construção da nossa marca pessoal. Então, esse bom senso tem que ter.
Mas nesse quesito de você ter uma rede social fechada, ou você ter 2 redes sociais, não. Você tem que ter uma rede. Esse é o meu posicionamento, esse é o posicionamento que eu adoto, esse é o posicionamento que eu indico para os meus clientes. Vocês têm que fazer necessariamente isso? Não, não tem. Mas é dessa forma que eu trabalho. Então, é ter uma rede social só, que você vai ter noção do que você vai postar, mas você vai permitir as pessoas se conectarem com você. Você sabe por quê? Porque cliente, captação de cliente, posicionamento de mercado, eu falo, quer chamar de captação, quer chamar de conquista, quer chamar de venda, quer chamar do... Chama. Chama o que você quiser. Chama do que você quiser. Claro que dentro das regras, do código de ética da ordem. Óbvio. Agora, no final das contas, todas essas palavrinhas, elas são substituídas, sabe por qual palavra? Relacionamento. Porque a gente contrata aquela marca que a gente confia. A gente contrata aquela marca que a gente acha efetivamente que vai trazer soluções para os nossos problemas, que vai saber simplificar a nossa vida e realmente vai agregar valor dentro daquilo que eu preciso. É essa marca que a gente contrata. E quando aquele teu cliente que você vem desenvolvendo relacionamento chega lá e te acha, por exemplo, num perfil que é fechado, e você te pede para amizade e você não aceita, você sabe o que você está fazendo entre você e ele? Colocando uma barreira e falando, aqui você não entra, relacionamento aqui não. Só que as redes sociais são feitas para ter relacionamento. Porque a rede social não te diz o que é que você tem que postar, o que você não tem que postar. Aliás, se você quiser ficar lá só olhando, stalkeando a galera, fica aí. Você não usa a seu favor. É uma ferramenta. Você pode usar como Fusca ou Ferrari. Você decide como é que você vai fazer esse uso. Então, a minha recomendação, um perfil pessoal e que você vai construir a sua marca pessoal ali. Ah, Olivia, mas eu tenho um escritório de advocacia. Tudo bem, tem o perfil do seu escritório, que lá você bota alguns conteúdos, mas as pessoas se engajam menos com marcas do que com pessoas. As pessoas se conectam com pessoas. E quanto mais você produz esse tipo de conteúdo na sua rede social, quanto mais você está mostrando ali do teu mundo para as pessoas, mais você conecta. E isso te traz credibilidade e confiança, desde que você saiba usar bem as suas redes sociais. Aí, além disso, você pode expandir uso de e-mail, blog, para produzir conteúdo. Teu site eu não vou nem falar. Porque, assim, quem não tem site hoje em dia... Ah, mas só... Quem não tem site hoje em dia? Site é a sua casa na internet. No mundo de hoje, é super barato construir o seu site. Coisa que era, há tempos atrás, uma coisa extremamente cara. Você pode ter um site. Ou uma página pessoal. Com as suas opiniões ali, com aquilo que você vai colocar de conteúdo no seu blog, conectado com o seu público. Todas essas são formas de você construir uma marca pessoal no ambiente digital, que a OAB não veta, desde que você esteja produzindo conteúdo e não está fazendo chamada direta. Contrate os meus serviços, consulta grátis, o melhor parecer do mercado, contratos diferenciados no meu escritório de advocacia. Não, não pode. Se quiser tirar dúvida sobre esse assunto que eu acabei de falar nesse post, entre em contato comigo. Não, não pode. Mas você pode falar para a pessoa, se quiser saber mais sobre isso, vou fazer um webinário dia tal. Inscreva-se para receber a notificação do webinário. Você acabou de captar o lead. Você acabou de fazer. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu desenvolvi um e-book com bastante conteúdo para a sua informação. A pessoa entra no seu site, quer receber o nosso conteúdo no seu e-mail, newsletter a partir daí. E, gente, as empresas do mundo estão cada vez mais fazendo isso, que é o call to action na advocacia. É o call to action levando para conteúdo. E isso é permitido fazer. E o advogado não faz por quê? Porque não quer. Porque não tem um posicionamento de mercado. Se você não sabe quem é o seu cliente, você vai escrever o quê? Para quem?
Como é que você vai humanizar a sua marca? Com quem que você está se comunicando? O seu cliente quer que você fale sobre o quê para você ajudar ele? E ele falar, ó, a gente não está mais no mundo da informação, gente. A gente está no mundo da credibilidade. Porque a informação virou commodity. O que a gente busca? Ir num perfil que a gente sabe que naquele perfil vão ter informações que são confiáveis e que vão ajudar a gente na nossa vida. E eu falo isso para vocês porque eu pratico isso, é meu campo de batalha há anos. Há anos. Quem me conhece o meu trabalho sabe disso nas minhas redes sociais. Quem não conhece, vai conhecer. E vocês vão entender o que é isso. Para vocês botarem em prática na advocacia de vocês. Então, vocês querem construir uma marca pessoal de sucesso? Saibam onde vocês querem chegar na sua carreira. Defina um nicho de mercado para vocês. Alinhe essa questão ao seu propósito. Entenda qual é a transformação que você pode levar para o seu público, quais são as dores e necessidades do seu cliente. Pense na inovação. A inovação é alinhada àquilo que o seu cliente precisa de você e não aquilo que você acha que ele necessita. Ele te diz o que ele precisa. Porque quando você sabe que é ele, você tem escutativa para escutá-lo. E saia do conceito de mercadoria e transforme a sua advocacia, a sua marca, numa marca. E você vai ter muito mais sucesso no mercado. Ajude o cliente a encontrar você. E assim você vai ter sucesso na sua advocacia. Gente, estamos uma hora aqui. Obrigada. Dúvidas, sugestões, elogios ou ameaças, estou aqui para tirar. Doutora Maria Olívia, eu quero parabenizá-la pelo brilhantismo das suas colocações. Realmente é muito importante nos direcionarmos, né, para onde devemos ir. E eu acabei interrompendo sem querer o doutor Ezequias. Por gentileza, doutor Ezequias, tem a palavra. Não, justamente ia passar para ti a palavra, mas já aproveitando aqui, primeiramente, Maria Olívia, né, já que posso chamar assim, tira o doutora, fica mais pessoal. Pode chamar de Olívia, inclusive, porque eu falo meu nome, você fala Maria Olívia, chega o Natal, você ainda não terminou de falar o nome, né? Então pode falar Olívia mesmo, tá tudo certo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para mim é uma honra estar contigo. É triste por não ter acontecido o nosso evento em que nós estaríamos pessoalmente, mas feliz que as ferramentas tecnológicas nos têm nos aproximado de alguma forma, e aí é só uma questão de tempo para que nós possamos materializar aí esse nosso encontro, né? E na medida em que foi acontecendo a explanação, eu fiz aqui alguns apontamentos, né? Tem essa questão de fazer o que se gosta, né? E acredito que é uma cultura meio que do brasileiro que as pessoas ficam te cutucando desde cedo para onde que você tem que ir. Então você está lá na adolescência, lá, você vai fazer o quê? Você quer ser o quê? Você nem terminou o colégio, já estão te cutucando, você nem sabe o que você tem que fazer, né? Casou, começou a namorar, quando é que você vai casar? Fica cutucando quando você vai casar. Casou, quando que você vai ter filho? Quando tem filho, qual que vai ser o nome? Esse tipo de coisa. E a gente vai nessa pilha da vida, e aí tem essa questão de descobrir, né, realmente dentro da nossa profissão, ou a profissão que se escolheu aquilo que se gosta. E aí a referência que eu fiz é essa questão de fazer o que se gosta, em contrapartida, a questão da nossa própria subsistência, porque naturalmente, ou dentro dessa ideia cultural, é o quê? Você ter a profissão para você ter o sustento. Então, o sustento acaba meio que sendo um negócio imediato, em que nós precisamos ver o resultado, e muitas vezes a gente fica nessa
nesse anseio de conseguir o sucesso, e às vezes esse sucesso está atrelado a uma realização financeira, que já liga num outro ponto que você falou, que é a questão da paciência. Deixa eu tentar resumir isso numa pergunta. Como que você enxerga isso? A questão dessa necessidade, né, financeira, do sustento, e ter a paciência necessária para essa realização no sucesso, que não necessariamente tem a ver com o resultado financeiro, mas essa realização profissional, e aí sim ter o resultado financeiro que se persegue. A construção da carreira, as pessoas precisam entender que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Todo mundo começa na carreira devagar, né, com muitas dificuldades, naturalmente, tendo que se esforçar muito mais. Até quando a gente fala de aprendizado, que a gente fala do learn, how to learn, que é aprender a aprender, né? Eu tenho um violão aqui do meu lado. Tô olhada para esse violão olha para mim. Um dia desse eu peguei ele para dar uma brincada, mas dói. O dedo começa a dar calo, ferra o esmalte, né? Para nós mulheres, pelo menos para mim, é complicado, aí tem que fazer aula de novo, aí você pega aqui, eita, que dói a mão inteira, é uma loucura. Mas é assim o começo de tudo. Então, se eu quero aprender a tocar violão, eu vou ter que enfrentar esse processo, eu sei disso. Você começa a fazer exercício físico, por exemplo, vai na academia, no outro dia você está realmente a encarnação do Robocop, andando. Dor de cima a baixo. Tudo na vida é assim. Mas depois você se acostuma e vai. Então a carreira também é assim. O problema é que no mundo de hoje as pessoas querem resultados para ontem. Existe uma frase do Messi que ele fala que ele já levou 17 anos e 100 e poucos dias para ter sucesso da noite para o dia. Né? Então, ainda mais com as redes sociais, que a gente acaba só vendo os sucessos das pessoas, aquilo que elas saíram bem, aquilo que elas conseguiram se desenvolver, etc. e tal, a gente tem a falsa impressão que é McDonald's, que é iFood, clique, clique, e você tem sucesso. Não existe. É esforço, é foco, é consistência, é responsabilidade, é resiliência. Fiz um vídeo na semana passada, quinta-feira, falando sobre resiliência, mas não resiliência de uma forma super-heróica, que muitas vezes colocam a gente, ou desumana, né? É você equilibrar isso dentro daquilo que você quer para a sua vida. E aí você vai começar a construir esse caminho, que todo início de carreira é delicado, para você poder ir passo a passo. Agora, quando você está alinhado ao seu propósito, ao seu porquê, você... Gente, eu sou essa pessoa. Você se torna imparável. Imparável. Dificuldades vão ter. Obstáculos vão ter. Desafios vão ter. Mas você se torna imparável. Porque você sabe o que você quer. Só que por que a maior parte das pessoas também não decide a sua carreira dentro daquilo que quer? Porque é uma influência desde pequeno dos pais, da escola, dos meios, né? Às vezes carreiras um pouco mais alternativas. Meu Deus, como é que você vai fazer isso? Vai morrer de fome. Gente, se você ama o que você faz, você vai lutar para seguir aquele caminho. Agora, é fácil? Não, não é fácil para ninguém. Agora, se tem uma, se tem duas, se tem três, se tem 5, se tem 10, se tem 15 pessoas que conseguem ter sucesso naquela carreira, o que impede de você conseguir? Aquelas pessoas são geniais? São diferenciadas? Não. Poucas pessoas são gênios no mundo de hoje. A maior parte das pessoas tem um nível de inteligência normal. O que diferencia os homens dos meninos, as mulheres dos meninas, em termos de carreira, é dedicação, é foco, é persistência. É você cair para dentro mesmo. É entender que para você ter sucesso, você precisa mergulhar. Você precisa se comprometer. Semana passada eu estava fazendo... Semana passada não, semana retrasada. Enfim, eu sou... né, eu falei, fiz mestrado e tudo mais na PUC, na parte de arbitragem, tudo mais de direito internacional. E o meu professor, ele, enfim, é um cara de renome, conhecido
internacionalmente nessa parte de arbitragem, o Cláudio Finkelstein. E ele estava falando, você sabe qual que é a maior dor, Olivia, que a gente tem? Que a PUC abre portas para essa questão da arbitragem. E a arbitragem é um mercado muito específico, até porque realmente você tem que ser um profissional diferenciado, conhecendo daquele mercado para trazer resultados diferenciados. Porque senão vai dar ruim em relação ao seu cliente, vai dar ruim. Aí ele falou, a gente abre portas. E a maior dor que eu vejo é ver gente talentosa que porque nasceu com talento, tá nem aí para do Brasil. Aí vem aquele que não é tão talentoso, mas vai ali, mergulha, estuda, batalha, faz, acontece. Quem se deu bem na profissão depois? Porque talento é potencial de sucesso. Ponto forte é a implementação do seu talento. Eu posso ter uma capacidade fantástica de falar em público, mas eu não falo nunca em público. Não me comunico nunca. Eu posso ter uma capacidade fantástica de escrever, mas eu não sento para escrever nada. Isso vai me trazer resultados? Eu tenho a capacidade de escrever? Eu tenho a capacidade de falar? Eu tenho a capacidade de negociar? Não vai me trazer resultado. O que vai me trazer resultado é botar isso em prática. E tem muita pessoa talentosa que joga isso fora. É o que você falou no começo, né? Trabalhar dá trabalho, né? Muitas vezes deixa a realização para depois, ou sequer busca a realização, porque realmente em algum ponto vai dar trabalho. É algo contínuo, né? O doutor Eduardo, nosso presidente da subseção, falou, o empreendedorismo nunca tem uma linha de chegada. O tempo inteiro você tem que estar trabalhando, tem que estar desenvolvendo, porque não tem uma linha de chegada. Eu costumo dizer que são degraus, né? Chega num... A gente estudou a faculdade, um degrau. Fez após outro degrau. E aí vai Mas subindo, a carreira, né? é assim. E você tem que entender o seguinte, a pessoa... É isso que eu também falo muitas vezes em palestras que eu faço e tudo mais. O empreendedorismo, hoje em dia, não tem mais a ver com você empreender o seu business. É você ser empreendedor da sua carreira. Não importa onde você esteja, você precisa se atualizar constantemente, você precisa estar correndo atrás, porque não é mais aquela vida que a empresa construía a sua carreira para você. Agora vai para cá, agora vai para cá, agora vai para cá. Não! Hoje é você que constrói a sua carreira. E você tem que investir em você. Porque você é o maior tesouro que você tem. E se você não está expandindo na sua carreira, entenda isso, nunca está parado. Se você não está expandindo, é que nem o universo. Você está encolhendo. Não está parado. Essa é a realidade. A Fábio me perguntou qual que é o meu legado. O meu legado é transformar a vida das pessoas numa carreira mais feliz. Esse é o meu legado. Cada pessoa que passa pelo meu trabalho, ela se encontra na vida dela. E aquela carreira que por qualquer motivo estava infeliz ou não estava tão boa quanto poderia estar, isso vai mudar. E isso muda. Eu mostro para as pessoas que todo mundo tem um sol dentro delas. Todo mundo. Todo mundo. E você precisa fazer isso brilhar. Porque isso é um dever. É um dever que você tem de entregar esse seu potencial para o mundo. Porque você quer ver a mudança no mundo, você seja a mudança que você quer ver. E quem passa por mim entende isso. Esse é o meu grande legado de vida. É por isso que eu acordo todos os dias. Sensacional, adorei, muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Gente, 8h30 eu tenho um cliente, hein? Eu tenho mais 6 minutinhos. Então vamos para essa última pergunta, então, que acredito que seja a única também, da doutora Cleonice, né? Ela diz o seguinte: percebo um excesso de informação, conteúdo, entre aspas, no Instagram, que acabam por transformar em verdadeiro chamariz mercadológico. Existe uma estratégia melhor? É você saber quem é o seu cliente. Porque a questão é o seguinte, tudo que existe muito, existe o bom e existe o ruim. Tem muito conteúdo ruim.
Tem muita coisa que não engaja, tem muita coisa superficial, tem muita coisa que não acrescenta. E hoje existe uma coisa que é muito difícil você reter, é a atenção das pessoas. Você só vai reter a atenção das pessoas se você trouxer algo de valor. Então, nesse momento que você sabe o que o seu cliente precisa de você, Silmara, querida, fala que aqui já ela está em Portugal. Ah, querida. Então, se você sabe aquilo que o seu cliente quer ouvir de você, aquilo que transforma, aquilo que gera valor, você se diferencia. E volto a dizer, isso que faz separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. É você saber com quem você quer falar, é você levar a transformação para o seu cliente, é você agregar valor para eles. É a pessoa parar no seu Instagram, na sua rede social, qualquer que seja, e falar, nossa, isso mudou minha vida hoje. Olha, essa informação faz sentido para mim. E cada vez que você vai fazendo isso conectado com o seu cliente, você se assusta da quantidade de feedback que você tem. Ontem eu recebi uma mensagem de uma menina falando, nossa, Olivia, eu acho que você realmente não é desse planeta. Aí eu brinquei assim, chama a NASA. Descobriram os aliens. Entendeu? Por quê? Porque quando você agrega valor, é isso que você faz. Realmente não confundir e sair despejando informação que não serve para nada, né? Porque não serve para nada. E tem gente que produz conteúdo nesse sentido. Aí fala, por que eu não tenho retorno? Porque você não agrega valor. Você não sabe quem é o seu cliente. Você não sabe o que ele precisa escutar de você, porque teu cliente é o planeta, que muitos advogados se posicionam dessa forma. Pode atender qualquer um. Ah, fazer um trabalhistazinho hoje. Aí surgiu um consumidor, dá rola. Ah, é uma família, vai, também. Tributário, dá para pegar? Uma propriedade intelectual, por que não? Ambiental, adoro o meio ambiente, acho incrível. E por aí vai. Gente, não tem posicionamento de mercado. Ferrou. Quem entende de tudo, não entende de nada. Maravilha, Olivia. Bom, então nós temos 3 minutinhos aí para você não se atrasar no compromisso. Doutora Fabris, faça as considerações finais para a gente despedir a nossa convidada, os nossos participantes aí. Fique à vontade, por favor. Olha, eu vou me conter a agradecer. Realmente eu estou saindo dessa palestra muito melhor do que entrei. Foram muito enriquecedoras suas palavras. E as considerações finais serão feitas pela doutora Fernanda. Nós havíamos combinado dessa forma. Muito obrigada. Perfeito. Boa noite a todos. Excelente palestra, Maria Olivia. Obrigada. Tem várias pessoas aqui elogiando, eu adorei, eu já te sigo um pouquinho. E tem uma frase que você postou, que é exatamente tudo isso que você disse hoje. A melhor maneira de encontrar seu cliente é ser encontrado por ele. E como que eu vou ser encontrado por ele? Criando a minha marca pessoal, né? E tudo que você disse, para mim, é muito relevante, porque eu estou criando agora a minha marca pessoal no Instagram. Antes eu tinha 2 Instagram, agora eu tenho um só. Não, meu é pessoal, profissional, minha família, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe. E assim, e se torna mais humano, né? As pessoas te veem ali como doutora Fernanda, advogada, trabalhista, tudo mais. E aí, esses dias eu estava fazendo alguns posts assim, e falei, nossa, não tá dando engajamento. Então, eu tenho que identificar o quê? A dor da minha persona. Identifiquei a dor e, nossa, tive vários retornos. Então, dá certo, basta fazer e querer. Não é fácil, realmente. Não. Mas dá muito certo. Então, eu agradeço a tua disponibilidade, ter aceitado o convite para estar aqui conosco, tá? E que vou marcar uma próxima para você falar de inteligência emocional, né? Com certeza, empreendedorismo jurídico, inteligência emocional, liderança, produtividade, criatividade, negociação, por aí vai. Podemos falar um monte de coisa. Muito legal. Muito obrigada. Gostaria de registrar aqui a presença do
do nosso presidente, deixa eu ver se ele está aqui ainda, doutor Eduardo, ele esteve presente, ele está aí ainda? Não sei. E do doutor Reinaldo. Tira um print aqui, botem lá no Instagram depois, marcando, que daí eu vou compartilhar lá e vou ficar feliz de ver vocês, que vocês compartilharam lá essas palestras lá, a palestra aqui, esse momento nas redes, para a gente poder estar juntos. Pode deixar, já tirei o print. Muito obrigada a todos.